Telespectadores, tem coisas que a gente gosta na gente, tem coisas que a gente não gosta e tem coisas que a gente ama na gente. Se tem um negócio que eu amo em mim é o fato de eu ser nordestino. E eu quero falar sobre isso hoje. Vamos lá. Durante muito tempo eu fui talvez um pouco inseguro, né? A minha nordestinice. Porque quando você chega pra morar no Rio, pra morar em São Paulo, e eu fiz isso 9 anos atrás, você acha que você é menos do que as pessoas que estão aqui. Embora não faça o menor sentido você se sentir desse jeito, mas você se sente assim porque a sua imagem, né, a imagem do seu lugar, da sua origem, ela é pintada de um jeito para que você se sinta assim. Então é muito difícil você romper essa barreira. Nos primeiros lugares que eu comecei a ir no Rio e em São Paulo, eu tinha dificuldade até para pedir as coisas para os garçons. Eu meio que fingia um sotaque, obviamente por 2 motivos. Um dos motivos que eu fingia sotaque no Rio era pro cara não me enrolar, né? Porque carioca é extremamente malandro. Então se você chega com sotaque ultra nordestino, a possibilidade do taxista te levar pra um lugar que você sabe, tipo, dar uma enrolada no caminho, essas coisas. Então eu meio que já dava uma miguelada pro cara ver que eu não era Howley. Mas eu acho que tem um fundamento muito mais profundo, assim, de que eu tinha vergonha da minha origem. Tinha vergonha de ser nordestino e eu fui lutando contra isso assim com o tempo e entendendo que ser nordestino era a coisa que eu tinha de mais legal. Nunca quis perder o meu sotaque, porque eu acho que o nosso sotaque é a nossa identidade, é o que faz a gente ser quem a gente é de verdade, independente de ser engraçado ou não. Porque eu acho que colocam também o sotaque nordestino num lugar caricato, que não é necessariamente caricato, né? Porque o Tiririca é cearense, todos os cearenses são engraçados, não necessariamente, né? Às vezes a pessoa tá falando uma coisa super séria com você, você vai ficar rindo da cara porque o sotaque é cearense. É o tipo de preconceito que eu acho que ele vem da mídia. Porque, em sua maioria, o nordestino até agora tem sido tratado como um ser mais caricato ou um ser mais pobre, sabe? Sempre tem um ranço de necessidade, de pobreza, de luta. E nem sempre a história é essa do Nordeste. Muito pelo contrário, a gente tem histórias não só de sucesso, mas histórias de alegria, histórias de inspiração para as pessoas. Eu lembro assim que quando eu tava entrando para trabalhar na televisão, eu falei assim, eu não vou perder meu sotaque. Pode ser que eu diminua o sotaque, e isso eu fiz, né? E eu não fiz com nenhum acompanhamento profissional, não cheguei em fonoaudiólogo, fazer prosódia, como os atores gostam de fazer, para construir personagem, que é uma coisa importante. Eu simplesmente falei assim, cara, eu vou dar uma diminuída no meu sotaque, porque se eu falar que nem um bicho muito arretado mesmo, as pessoas vão ficar prestando atenção no jeito que eu falo, e não no que eu estou falando. É engraçado assim como com o tempo isso se transformou, e quando você chega num lugar e eu falo do jeito que eu falo, as pessoas falam assim, ai que legal, você é pernambucano, eu adoro o cinema de Pernambuco, eu adoro a música de Pernambuco. Pode ser que seja um pouco da bolha do mundo que eu vivo, porque eu também já sofri xenofobia. No meu primeiro emprego no Rio, eu tinha um chefe que só me chamava de Paraíba viadinho. Ele falava que era um jeito carinhoso que ele tinha pra se tratar comigo, mas eu não acho isso carinhoso, ficar me chamando de viadinho no trabalho e ficar me chamando de Paraíba. Acho altamente pejorativo. E eu tive que conviver com esse cara durante um ano. Eu ia fazer o quê? Denunciar, né? Tipo assim, eu tava precisando do emprego, precisava do dinheiro. O cara, no fundo, era um cara que era um tabacudo, um alesado. Então, tipo, eu deixava ele me chamar daquilo, mas acho que hoje em dia eu já não deixaria mais, né? Uma coisa é você com 20 anos se permitir que uma pessoa fique te tratando com preconceito todos os dias. Agora com 30 eu falo assim, ó, irmão, você pare, fique na sua, me respeite. Eu acho que ser nordestino, pra mim, o que faz muito sentido e onde eu me conecto com a minha raiz nordestina de verdade é através da história da minha família e a história dos meus avós, que é uma história sertaneja. E essa, pra mim, é a história mais bonita de todas. Obviamente, a minha geração, quem tem 20, 30 anos, já nasceu muito mais nas cidades do que a minha avó, que 80 anos atrás estava no sertão. Só que a história dela é que define o DNA da nossa família, porque eu nasci num mundo onde eu abro uma torneira e tem água corrente. A minha avó tinha que carregar a lata d'água na cabeça. Então eu respeito muito, muito, muito essa herança. Eu entendo que ser nordestino, e quando tratam o nordestino como um ser de luta, é aí que eu acesso essa memória da minha avó precisando
carregar uma lata d'água na cabeça e sobrevivendo à seca, e meu avô com uma terra que é improdutiva, né? E ainda bem que ele tinha alguma terra para chamar de sua, e nem era muita terra. Mas não adianta você ter muita ou pouca terra se não nasce nada, porque não chove, e é um sofrimento, e aí as famílias precisam se virar. É uma história muito forte, sabe? E eu acho que é uma história que muitas vezes é desvalorizada, é tratada de uma maneira caricata. E eu acho que nós, nordestinos da nova geração, não podemos esquecer dessa história. O que é muito importante, porque que tipo de história a gente vai contar para os nossos filhos também, né? Você não pode simplesmente chegar e apenas ficar mostrando, sei lá, as xilogravuras nordestinas sem saber explicar para as pessoas o que é que aquilo realmente significa, né? Eu não estou na minha casa agora, mas a minha casa, ela é repleta de arte nordestina, porque eu prefiro valorizar os artistas que são da minha terra, porque primeiro eu sei que viver de arte é extremamente difícil e que a arte nordestina é onde eu me conecto, tanto esteticamente como, né, filosoficamente. Um lugar pra gente se unir enquanto nordestino, que não é só esse lugar de, sei lá, nordestinos contra povo do Sudeste. Eu acho que essa briga não faz o menor sentido. O êxodo rural é uma coisa que já passou, já aconteceu. As cidades do Nordeste estão muito mais desenvolvidas, inclusive são lugares incríveis para se morar, né? Eu moro aqui em Rio, São Paulo, porque o mundo do meu trabalho, que é o mundo da moda e da televisão, acontece aqui. Mas se eu tivesse outra profissão, eu poderia muito bem morar em Recife, morar em Salvador, morar em Fortaleza. Isso não faz o menor sentido, mas, né, a cultura do pau de arara, gente, é uma coisa que já acabou. E a gente, enquanto nordestino, tem a certeza de falar que a gente não precisa disso. Isso é muito importante. Muito importante, gente. Não percamos o nosso sotaque. A gente tem que ter muito orgulho de ser nordestino, porque qualquer nordestino tem uma história de resistência para contar, e isso é a história mais linda que existe dentro de cada um da gente, é a história que é mais capaz de inspirar as outras pessoas, e manter o nosso sotaque é um ato político, né? A gente não vai chegar aqui no Rio, não vai chegar aqui em São Paulo, não vai chegar na televisão e fingir um sotaque que a gente não tem para se adequar a um padrão de mídia, porque, gente, eu juro, ninguém nunca me censurou, ninguém de nenhum canal, de nenhuma publicidade, de nada que eu vejo falar assim, você pode dar uma diminuída no seu sotaque? Nunca me falaram isso. Isso foi uma mania, uma loucura que eu criei na minha cabeça. Tá tudo bem, vamos falar com o nosso sotaque, vamos continuar sendo a gente, quem a gente é, e vamos ter muito orgulho de ser nordestino, porque é maravilhoso. Imagina, você chega na casa de um nordestino, gente, a pessoa não tem possibilidade de a pessoa não passar um café e botar um bolo pra você comer. Isso é a coisa mais linda do mundo. Vai na casa de alguém no Rio, a pessoa passa fome, é horrível, diga nada. Beijo, tchau.